Olá, seja bem-vindo ao programa Inovação. O que a Copa do Mundo tem a ver com inovação? Pelo menos duas coisas vão servir para um grande bate-papo hoje aqui no estúdio. O exoesqueleto que deu o pontapé inicial, ou pelo menos deveria ter sido isso, e a tecnologia que garantiu ter entrado a bola do gol da França contra Honduras. Meus convidados hoje aqui no estúdio não entendem muito de futebol, mas sabem tudo de ciência e inovação. O programa Inovação está começando. E a gente já começa apresentando o nosso convidado da semana. É o professor José Ballester, coordenador do Programa de Difusão e Popularização de Ciências lá na UFES. E ao lado dele, nosso parceiro Wagner Fafá, do Instituto Brasileiro de Inovação. Daqui a pouco o Fafá vai mostrar para a gente novas invenções para o quadro Momento do Inventor. Obrigado aos dois aí pela presença. Um paraplégico iria dar o pontapé inicial para a abertura da Copa do Mundo usando um exoesqueleto. Esta foi a promessa e estas são as imagens. A gente vê aí na foto da esquerda o que a gente esperava, né? Era a imagem do paraplégico levantando, caminhando e na sequência dando um pontapé inicial do meio-campo, né? Era o que foi prometido. E na foto da direita, o que aconteceu? O projeto coordenado pelo cientista brasileiro Miguel Nicoleles consumiu 33 milhões de reais e acabou não chamando muito a atenção, ficou limitado a um canto do gramado. O site oficial da Copa, copa2014.gov.br, disse várias vezes que um paraplégico movimentando uma veste robótica controlada pela atividade cerebral iria se levantar de uma cadeira de rodas, caminhar 25 metros e dar o primeiro chute da Copa. O que se viu foi uma máquina enorme com um homem dependurado nela, dando um micro pontapé e a bola rolando poucos metros. Professor Ballester, qual a opinião do senhor sobre esse episódio? É algo a se comemorar para a ciência ou algo a se lamentar? Eu acho que tem que comemorar com certas ressalvas, porque pelo que foi prometido, se fez uma grande divulgação do projeto e na hora da sua exibição não houve atenção e respeito ao que deveria ter sido. De qualquer maneira, se a gente resgatar o próprio nome do projeto, que faz uma ressalva ao Santos Dumont, podemos então aí tirar uma certa lição, até porque é o início de um voo, passo a passo. Então eu acho que nesse momento, vendo por essa ótica, o experimento foi válido. Mas foi frustrante, porque a gente esperava no meio do campo, lá como a gente mostrou na foto. Aí se a gente começar a discussão, aí nós vamos entrar na polêmica. Houve certas limitações em relação ao quê? Não vamos esquecer que esse momento foi muito polêmico, houve até a palavra falta de respeito foi colocada por outras questões. Nesse ponto não houve respeito com referência à ciência brasileira. A ciência brasileira, nesse momento, ela frustrou da seguinte maneira: se prometeu, mas não se cumpriu. Mas, por outro lado, mostrou que, nós, além de sermos bons de bola, nós também somos bons de ciência. A questão é se discutir se realmente essa polêmica foi levada para a questão da FIFA, os segundos prometidos foram respeitados. Então, temos que ver essas limitações. Houve realmente liberdade para se fazer o experimento? São questionamentos que devem ser respondidos. Fafá, vai dizer que foi um pontapé inicial da ciência. Eu sou eterno otimista. Eu acho que tem que ter esse primeiro passo. Tá? Igual semana eu vi que tem um telescópio que vai ser substituído, o Hubble, né? Aquele foi um pequeno passo, agora é 100 vezes maior. Mas você gostou lá do pontapé do exoesqueleto? Gostei. Você não esperava no meio do campo, chamando a atenção da plateia e do mundo inteiro? Eu acho que fizeram uma propaganda muito grande, até para chamar a atenção. Mas estava no site oficial que ia ser desse jeito. Chamou a atenção do fato, entendeu? Estava todo mundo olhando para aquilo. Mas na hora ninguém viu. Na hora ninguém viu. Tá? Mas eu acho que foi frustrante. Foi frustrante, mas a gente tem que se colocar, às vezes, nessa questão de qual a importância da ciência. Ciência ou esporte? Aquele momento. Houve um momento ali de agressão a uma personalidade política.
deram mais ênfase a ela do que a questão mas aí já é uma outra exoesqueleto. coisa. Ali houve um investimento de 33 milhões de reais de ciência brasileira, um cientista brasileiro comandando aquela operação, e houve uma promessa, né? Eu acho que, já que estamos em anos de eleição, falar, a promessa tem que ser cumprida, promessa, né? Pode continuar falando? Não, a opinião do que eu digo é o seguinte, se nós estamos falando de nação brasileira, o evento acontece no Brasil, um investimento público que esse experimento teve, e não houve o respeito por relações da FIFA com o governo federal, é de se pensar o seguinte, em outras nações, como a gente vê em outros países, ciência e tecnologia é prioridade sim ao povo. Um dia, a gente vai discutir isso muitas vezes, nós vamos discutir ciência como se discute futebol nesse país. Nós vamos valorizar tanto um Neymar quanto um cientista, Nicolevski, com grande plateia e etc. E será um superstar. Mas nós estamos caminhando para isso ainda. O que eu vejo ali, que apesar da frustração que foi midiática, eu acho que em relação a isso. Agora, pelo investimento e pela promessa que esse projeto tem para a humanidade, eu acho que é um grande salto, é um primeiro passo para uma pesquisa que está caminhando. Então, nesse para que ponto, um dia as pessoas com esse tipo de deficiência possam caminhar, provavelmente até com uma armadura menor, algo mais... Eu comparo ao voo. Então, acho que não foi frustrante nesse sentido. Eu acho que foi frustrante apenas a promessa não ter sido cumprida. Então nós temos que colocar polêmica. Por que não aconteceu da forma que se prometeu? Então, em relação, é governo, é FIFA, não vamos entrar nessas polêmicas. Agora, que faltou respeito, sim, e uma defesa mais para que o experimento tivesse ocorrido da forma correta, eu acho que faltou. Pelo menos se justificar, só não vai ser mais daquele jeito, por isso, por aquilo, e acabou. Né? A comunidade científica também opinou que houve algumas polêmicas sobre uma série de coisas. Mas, independente disso, o salto... ali não faltou polêmica ali, até naquela abertura, houve muita polêmica, mas isso aí já é área do esporte. Vamos deixar para a turma do esporte isso aí? Então, só para não passar batido também, que tem ciência, eu queria só uma opinião rápida sobre a questão da tecnologia do gol também. Aquilo ali acho que foi um avanço. Ou não? Você é daqueles que acha que o erro faz parte do esporte? Não, o erro não faz parte. Eu acho que a má fé não faz parte do esporte, errar é humano. Tá? Você gostou do gol ter sido validado pelo uso das câmeras? Eu queria que tivesse sido utilizado quando o meu time foi prejudicado, né? Mas eu acho que tem que ser. Porque aí é uma maneira até de poupar o juiz, poxa, o cara foi comprado. Então é uma maneira de poupar a arbitragem. A ciência ajudando o esporte. A ciência ajudando o esporte, eliminando a questão má fé. Tem uma opinião interessante, que você só tem inovação também quando você comete erros. Inovação também não é só o campo do acerto. É acerto com erros, é com criatividade que se inova. Mas eu acho que nesse caso, os erros históricos do futebol levaram essa inovação. Então, o que está se discutindo agora é tecnologia e a arbitragem. Eu acho que nós estamos aí chegando num momento bem interessante. Tem uma questão ali, Carlos, que pouca gente está observando. O spray para marcar a falta e a barreira, aquela invenção de um brasileiro do interior de Minas. É verdade? Interior de Minas. Bacana. Ele desaparece rapidamente. Ele desaparece. Então, estão dando destaque a uma tecnologia de TI. E tem um mineirinho que foi ali, fez aquilo ali, está funcionando e o mundo todo vai usar. Mas esse assunto é assunto que não acaba, vamos tocando, falando de ciência. No próximo bloco vamos mostrar o projeto que o professor Ballester coordena na UFES. Uma ideia para difundir e popularizar a ciência. Ciência é coisa complicada? Não é o que os estudantes desse projeto acham. Programa Inovação, volta já!